seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, estamos aqui com mais um podcast de One Piece, só que esse daqui é um pouco diferente daquele que é o A Bordo do Mary que eu faço com o Pin, da gente falando dos arcos conforme ele vai assistindo. O próximo que a gente vai gravar, inclusive, é sobre Skypiea, que ele já terminou. Aqui é o A Bordo do Sunny, porque aqui eu estou com duas pessoas que estão lendo o mangá semanalmente, e a gente vai se reunir também semanalmente para falar de cada capítulo. Então aquele lá é sobre os arcos do anime, uma parada bem mais antiga, e esse daqui é bem mais recente, semanal, falando capítulo por capítulo. E para bater esse papo aqui comigo estão eles, Carioca e Stracia, que vão estrear aqui no nosso podcast. Eu quero que você se apresente aí pro pessoal e fale um pouquinho também da relação de vocês com One Piece, bem coisa rápida. Eu acompanho One Piece desde 2015, mais ou menos, lá. Comecei a ler o mangá em Dressrosa, então tem bastante tempo aí. E eu me lembro que o que mais me marcou foi o Gear Second. Tipo, foi um power-up muito maneiro. E aí, em Dressrosa, eu comecei a ler o mangá no Gear Fourth. Então, tipo, teve uma conexão aí. Foi um power-up que eu achei muito maneiro na época. Principalmente lendo, né? Nossa, eu já tenho uma relação um pouco diferente. Eu entrei pro mundo dos animes meio velho, assim. Eu já tava na faculdade até. Só que quando eu me conheci, me apaixonei. One Piece foi um dos primeiros que eu comecei e tive aquela catarse de One Piece. E assisti 100 episódios em 3 dias, numa das coisas mais malucas que eu já fiz na minha vida. E fui direto em 760 episódios em 30 dias. Eu matei. Foi do começo a Zou, praticamente. E aí eu comecei a ler o mangá, porque como todo viciado que eu sou, não aguentei mais, não consigo mais parar agora. Tinha dado até um break antes dessa parte que a gente tá agora, mas aí li tudo de uma vez de novo, já tô viciado novamente aí pra trazer conteúdo pra vocês. E se preparem porque vai ser muito conteúdo. Bom, como eu disse no comecinho, gente, a gente vai falar semanalmente dos capítulos, só que como este daqui é o primeiro episódio, a gente vai dar um contexto geral da atual situação que está acontecendo lá. Tá bom? Então no mangá, se vocês não estão lendo, vocês ouçam outro podcast de One Piece. Mas pra quem tá lendo, basicamente, sabe o que tá rolando. Enquanto os Chapéu de Palha estão em fuga de Egghead para salvar o Vegapunk não, né? Pra agora sair de toda aquela confusão, junto com a ajuda dos piratas gigantes ali. A transmissão do Vegapunk tá contando uma porrada de segredos. Tá? Diversos segredos, diversas revelações sobre o século perdido, aquela parada do mundo estar afundando, diversas coisas que também batem com algumas outras situações que a gente já viu. Por exemplo, isso do mundo afundar, nós temos os piratas do Roger todos em situações que poderiam sobreviver a esse caos, né? Então a gente vai falar desse atual cenário e no final deste programa aqui, eu, o Carioca e o Stracia vamos jogar algumas teorias aqui do que a gente acha em relação a todos esses grandes segredos que estão rolando, né? Cada um tem a sua visão aí, a sua ideia, a gente vai fazer isso, e aí semanalmente, já no próximo capítulo, a gente vai falando mais especificamente do capítulo por capítulo. E a partir de semana que vem também, eu vou abrir caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, vocês mandem as suas dúvidas referentes ao capítulo da semana ou de alguma coisa que também não tenha acontecido ainda no anime, que seja só no mangá. Bom, primeiro de tudo, eu quero saber o que vocês acharam em relação à natureza do poder dos Gorosei. Tá? Porque esse foi o primeiro grande choque dessa reta final de quando começou essa luta, essa fuga deles todos, porque o Saturno atingiu uma forma ali a partir de um círculo de ritual, né? Então não é uma transformação de Akuma no Mi, e esse é um dos primeiros pontos também de grande susto pra todo mundo, né? Porque é aparentemente um novo estilo de poder no mundo de One Piece. Não é fruta, não é hack. Eu quero saber o que vocês dois acham. Pode começar o Carioca e depois o Stracia. Assim, é uma coisa totalmente... parece com Akuma no Mi, por conta das nuvenzinhas, né? Mas eles têm um poder ali de poder teleportar um ao outro. É bem esquisito nesse sentido. O Luffy, no último capítulo, ele até comentou que ele não conseguia machucar. Então, não sei se eles podem ser, tipo, imunes a hack, por exemplo. Né? Tipo, o hack não tem um efeito neles que nem tem no usuário de Akuma no Mi. Outra coisa esquisita no poder deles é que parece que eles não têm medo da água, né? Tipo, o Porcão no último capítulo, ele se jogou e tomou uma porrada do robô, e se ele cair na água vai ser indiferente pra eles. Talvez eles sejam a forma original do que se torna Akuma no Mi depois, sabe? Talvez eles sejam o mito original. É como se ele fosse o Nika original antes de virar
a Hito no Mi, modelo Deus do Sol, sabe? Exato, tipo o demônio original, né? Então eles são as criaturas que dão origem à fruta. Eles são os Akumas, né? Porque Akuma vem de demônio, né? A gente já conhece esse termo aí bem presente no mundo do japonês, eles gostam bastante. E, na verdade, eles são quase como se fossem invocações, né? Eles fazem essas invocações do chão, eles se invocam, a gente nem sabia que eles tinham esse tipo de poder. E todos eles têm esse caráter, vamos dizer assim, demoníaco, né? O cavalo não é um simples cavalo, é um cavalo esquelético. Um verme, ele é o que mais parece bonzinho ali, mas ele tem aqueles poderes de sugar todo mundo. O próprio Saturno, que vem com aquela aranha bem demoníaca também. Então tudo leva a gente a crer aí que vai levar para esse caminho aí de que são os Akumas originais ou alguma coisa nesse sentido, assim. É difícil precisar, porque a gente sabe muito pouco sobre a Akuma no Mi, né? A gente sabe, tanto que, por exemplo, a informação que trouxe da Bonnie, que ela foi a primeira pessoa que não comeu uma Akuma no Mi, então é uma coisa muito... A gente tem muita pouca informação sobre a Akumas no Mi. Então ainda acho que vai precisar aí de explicações do Oda pra gente conseguir fechar melhor essa teoria. Mas eu acho que esse princípio do Akuma aí, ele tá no caminho certo e é isso aí que deve ser mesmo. O próximo tópico, inclusive, vai ser a fruta da Bonnie, mas antes disso, vou jogar aqui duas perguntinhas em relação aos Gorosei. Primeiro, né, o Saturno, ele é o Ushioni, que é realmente um Oni conhecido por transmitir doenças, né? Então, tipo, se você olha pra ele, você pode pegar a doença e acabar morrendo. E no primeiro episódio que ele surge no campo de batalha, um dos marinheiros vê ele ali e tem a cabeça explodida. Então, pode ter essa relação. Eu quero saber se vocês acham possível que esses Gorosei sejam espécies de satélites de Insama, assim como a gente está vendo os satélites do Vegapunk agora, né? Que são meio que o Vegapunk, mas cada um com um outro aspecto. Então a gente tem a Lilith, o Shaka, todos eles ali, cada um representando um aspecto específico com uma função específica. Vocês acham que pode ter também essa relação dos Gorosei com Insama e que pode ter os Gorosei recebendo essas habilidades através de um poder que Insama tenha que a gente não imagina qual seja? Bem, eu acredito que essa segunda hipótese aí desses satélites de poderes dados, porque eu acho que assim, o Vegapunk ele é muito único quando a gente fala de tecnologia em One Piece, né? Eu acho que ele seria a única pessoa junto com o Frank ali capaz de criar outros seres para receber a capacidade mental que ele tinha. Eu acho que o Im-sama, ele teria alguma coisa a mais, escolhi os guardiões e estão aqui meus braços para vocês poderem agir como vocês quiserem. Pode ser que seja isso, ao mesmo tempo tem algumas informações na história que eles deram agora, de que o Joy Boy ele batalhou primeiro contra a Liga dos 20, o antigo governo, o que a gente chama de governo mundial hoje, aí, dos 20 reinos, e não fica bem claro onde os Goroseis entram nessa história. O Im-sama, a gente sabe que ele está desde essa época, mas e aí? Ele tem esse poder de passar isso? Porque o Buster Call já explicaram que é também. Então a gente fica meio... É poder, não é poder? É ciência, não é ciência? É muito complexo, porque o Vegapunk também ele dá expande tudo pra gente, né? Exatamente. E agora então já vamos entrar nesse tópico da Bonnie, porque foi revelado que a habilidade dela não é uma Akuma no Mi. Foi o Vegapunk que criou um poder pra ela que é essa, como se fosse uma fruta da idade, né? Não é uma fruta. Ou seja, ela pode assumir qualquer futuro que ela consiga imaginar. Isso, no meu ver, eu já tinha falado sobre isso também no Twitter uma época, na época do capítulo mesmo, tem muito a ver com a teoria do próprio Vegapunk em relação ao surgimento das Akumas no Mi, né? Elas surgem através do sonho de alguém. Então qualquer sonho que a Bonnie tenha, se ela conseguir idealizar isso, ela vai conseguir assumir essa forma. Então basicamente ela é todas as Akuma no Mi possíveis, né? A Akuma no Mi que ela imaginar, ela pode ter num futuro. Tanto que no começo, ela se transformava em Nika, mas o Nika que o Kuma tinha contado pra ela nas histórias. Então era a visão que ela tinha de Nika. A partir destes dois últimos capítulos aqui, o 1118 e 1119, como ela sabe que o Luffy é Nika, ela já pode se transformar em um Nika mais próximo da totalidade dele, porque ela tá vendo ali. Então, quanto maior for a imaginação dela, quanto mais ela tiver essas formas totalmente definidas, maior é o poder dela. Eu quero saber o que vocês acham, porque é realmente muito apelão. A gente viu nesse capítulo 1119 que ela não consegue manter por tanto tempo,
né? Mas eu quero saber o que vocês acham em relação a isso. Também quero saber se vocês acham que ela é a próxima tripulante do Chapéu de Palha, porque tem muita gente falando sobre isso já no assunto. Principalmente agora, né? Que o Sanji fala ordens do capitão e ela tá ali junto com ele e com o Frank nesse meio dessa treta. E ela também recebe essas ordens. Começando pelo final, é difícil dizer se ela vai ser uma tripulante no sentido do que o Oda sempre faz isso com a gente, né? Todo o arco tem um novo potencial que todo mundo diz que vai ser, e eu acho que ela não é diferente. O que assim, dá essa margem pra gente é que o poder dela é um poder muito chave pra finalizar o enredo de One Piece. Porque a gente vê que parte do poder dela é esse dela se transformar em qualquer futuro, e que transformar em Nika ela aguenta por pouquíssimo tempo, assim como o Luffy no começo aguentava por pouco tempo e agora ele come, recarrega energia e já volta. Mas ela também consegue transformar outras pessoas. E o fato dela transformar outras pessoas, eu acho que é a chave, talvez, para encaminhar melhor o enredo de One Piece nesse final, porque ela pode transformar todo mundo em Nika se ela quiser, né? Que eu acho que pode ser como é que fala? O despertar dela. No sentido de, tipo... É porque, assim, não sei se no caso dela vai ter um despertar. Ou se já é despertado. Não dá pra saber. Acho que não. Eu já sou time Bonnie Mugiwara desde criancinha. Eu acho que tá bem claro pra mim, não tem outro caminho. Partindo do princípio da história que a gente recebeu do Kuma, né? E pra variar, o Oda fazendo histórias de personagens não esperados, surpreendentes. Eu li ela ontem com lágrima nos olhos e só me deixou mais claro pra mim que provavelmente o Kuma morreu, né? A gente não vai ver mais ele foi... talvez tenha uma última mensagem agora aí nos próximos capítulos, mas acho que ele morreu. A Bonnie é uma criança. Acho que isso justifica o fato dela não conseguir usar os poderes também em sua totalidade tão rápido assim, né? E eu acredito que por ela não vai ter pra onde ficar, ela ficou presa a vida inteira, ela quer explorar o mundo, ela tem essa coisa do Nika, e o Nika vai trazer a libertação, e o Nika era um dos pontos que eu ia trazer mais pra frente, mas acho que cada vez mais está confirmado e reconfirmado que o Luffy é o Nika, todo mundo nem chama ele mais de Luffy, chama ele de Nika já, então eu acho que é o caminho, não tem muito o que fazer, diferentemente do Yamato, a Carrot, elas ainda a gente tinha aquela pulguinha atrás da orelha, né? Ai, putz, vai ser, não vai, porque também queriam explorar o mundo, mas cada uma tinha suas motivações mais bem definidas. A Bunny não tem uma motivação, a motivação dela era o Kuma. A outra motivação dela é o Nika, e o Nika é o Luffy. Então ela era motivada por uma vingança ao Vegapunk, né? Pelo que aconteceu, mas isso meio que... Já ela acabou, conheceu a realidade, né? Já acabou. Ela tem que criar um novo arco dela de procura, né? Então, e por isso que eu acho assim, é confirmado. E falando um pouco mais sobre os poderes da Bonnie, acho que a gente encontrou a fruta mais forte até agora, né? Vamos dizer assim. Porque você enxergar um futuro que você quer, praticamente você... qualquer coisa. Se eu pensar numa coisa, pode ser boa, pode ser ruim, ela vai acontecer. É óbvio que o Oda aí provavelmente deve segurar essa nerfada de tempo pra ela. Porque... E ela é uma criança, ela tem 11 anos, né? 10, 11 anos, assim, completados. E aí, não tem a capacidade total, né? De poder usar sua força também. E como o Gorosei fala, né? Ela foi a primeira usuária de não fruta. O extrato da fruta foi colocado direto nela, se eu não me engano. E aí, isso também, que é uma coisa única. E aí, como é que faz? O que isso causa? Isso nerfa o poder? Isso dá um buff no poder? Ou a gente não sabe também que efeito exatamente que isso tem. Isso é só um poder? Ela tem o efeito da água, não tem? Não fica nada muito claro pra gente, né? Ô, Strácia, mas e se, por exemplo, o que o Vegapunk fez nela é uma replicação do que Musama fez nos Gorosei? Tipo, eles têm o extrato e isso meio que virou um com eles, tá ligado? Porque o Vegapunk, ele tenta replicar coisas que já aconteceram, né? Porque ele fez tudo que lá em 800 anos tipo, já era uma tecnologia mais avançada, ele tenta fazer essas replicações tecnológicas. E se isso que ele fez na Bonnie for o que a Imu fez nos Gorosei? Eu acho que até poderia ser, é uma boa teoria, não acho que foge. O problema é que os Gorosei falam que é um extrato de fruta. É o extrato da fruta.
Eu li isso ontem, então tá bem fresco na minha cabeça. Eu lembro que eles falaram, ela não comeu, mas a gente colocou o extrato da fruta. Entendeu? E outra, esses Gorosei são burros pra caralho, hein? Porque é uma puta fruta forte, nem pararam pra pensar nessa porra. Meu. O cara fala, essa fruta é uma bosta. Pô, tô vendo, hein? Então, é exatamente o mesmo negócio da fruta do Luffy mesmo. Que, tipo, ela é uma bosta dependendo do usuário. Por exemplo, você tem a fruta do Ace, a fruta do Kaido, qualquer pessoa que comer vai ter um poder apelão, tá ligado? Qualquer Logia, você deve ter um poder ali apelão. Qualquer pessoa que comer a fruta do Enel, por exemplo, vai ser foda. Inclusive, se a Nami comesse, isso é um absurdo. Mas tem a Akuma no Mi que é só dependendo da criatividade da pessoa. O Luffy, pra chegar no ponto dele, ele teve que ser criativo. Enquanto a gente achava que era uma Akuma no Mi só de borracha, criativo pra bombear o sangue mais rápido, criativo pra aumentar a pele, osso, tudo que ele faz, a musculatura, né? O Gear 2 é o sangue, o Gear 3 é o osso, o Gear 4 é a musculatura. Então, vai da criatividade da Bonnie é a mesma coisa. Se você pega alguém que não consegue imaginar nada com clareza, a pessoa não vai conseguir fazer nada com esse poder. Agora, se você pega alguém que tá vendo tudo que ela tá vendo, né? Aí realmente, e esses Gorosei, eles são bem vacilão mesmo, né? E aí eu vou deixar uma palavra aqui, Marcola, desculpa te interromper, mas é uma palavra que a gente vai falar daqui a pouco, que é dreamers. Exatamente. Que eu acho que faz todo sentido com isso que você acabou de falar. Exatamente, porque quanto mais você sonha, mais você tem essa habilidade também. Exatamente. E a parada dos Gorosei é que eles são realmente muito descuidados. Eles deixaram o Kuma para ser trabalhado pelo Vegapunk e abriram essa margem, por exemplo, para o Vegapunk colocar essa última marcação de que eles obedecem, acima de todo mundo, à própria Bonnie, né? Então, são coisas que a gente vê que eles não estão realmente muito no controle. Tanto que quando a Bonnie foge, eles começam a falar, tipo, mas ela já cumpriu o que a gente precisava dela, então foda-se, né? A gente não precisa mais. E em relação a ela, Mugiwara, eu sei lá, ainda tô com o Yamato na cabeça, porque, pra mim, é o arco semelhante ao do Jinbe. Não entrou agora porque o Zoro e o Sanji precisam ainda ser mais fortes, tá ligado? O Jinbe, ele foi aceito numa época, aí demorou pra entrar, aí no momento que ele entra, o Zoro e o Sanji aparentemente já estão acima dele. Eles dois têm que ser as asas do rei, então eles têm que estar acima dos outros. E acho que com o Yamato é a mesma coisa. E Yamato também falou, tipo, eu vou ficar aqui até o Momo conseguir cuidar disso sozinho, porque ainda precisa de mim. Então eu acredito que quando o Momonosuke chegar num nível aí certo, Yamato vai correr. Eu achei que essa história de capa seria pra isso. Pra colocar Yamato no meio dessa treta de Egghead no final da história de capa dela. Só que é uma história de capa muito demorada, né? Tipo, ela começou a andar agora, deve fazer o quê? Uns 10 capítulos que tá nessa palhaçada aí. Mas eu acho que vai entrar, tá ligado? Não, e pode ser também, cara, a Vivi, se eu não me engano, nos Vivre Cards lá originais, ela é considerada uma Mugiwara honorária, né? Sim, acho que ela é uma mesmo. Mugiwara, mas ela não tá no barco. Então, isso também não impede da Carrot e das outras pessoas serem também Mugiwaras honorários aí, espalhados, até porque hoje a gente tem a grande frota também aí. Sim, não, mas eu queria Yamato dentro do Sunny, porque é hack do Conquistador, é um apelo, assim, que você quer... filha do Kaido. Então, né? Exato, a tripulação do Rei dos Piratas tem que ter esse povo aí, sabe? Uns 5, 6 monstros. E assim, pode ter... Aí o pessoal fala de cargos, né? Dentro do navio. Cada um tem uma função ali. E Yamato poderia ser quem vai escrever o diário de bordo, igual o Oden fez, né? E a Bonnie seria a aprendiz, né? A criança que tem ali, igual o Shanks era no bando do Roger também. Então, sei lá, que o Luffy falou 10, né? No começo ali, então ele limita meio que essas possibilidades. Mas eu ainda vejo as duas. E uma coisa que eu não ia falar aqui, que eu tinha até esquecido, mas que o Straça jogou o nome da Vivi aqui, eu quero saber o que vocês acham, né? Que é de outras revelações aí. Quando o Insama tá lá conversando com o Cobra e fala que a Lily Nefertari, lá no século perdido, espalhou os poneglyphs e acabou com o plano todo, né? Para espalhar os poneglyphs pelo mundo inteiro, eu acredito que a explicação mais plausível é que Lily Nefertari, a pessoa que viveu lá 800 anos atrás, tinha a fruta da patinha do Kuma, né? E aqui o Strácia falou que provavelmente o Kuma morreu e realmente morreu mesmo. Então essa fruta vai reaparecer. Vocês acham possível que esse seja o arco final da Vivi?
ela acabar pegando essa fruta e fazer de novo essa função, por conta disso tudo que a gente vê de vontade herdada, né? Essas coisas que o que aconteceu lá basicamente vai acontecer aqui, e depois de eu ouvir isso de vocês, eu já tenho um outro tópico em relação também a isso pra jogar, que é sobre o bando do Joy Boy tá se reformando no bando do Luffy. E aí o robô Emmet agora seria tipo Frank e por aí vai. Mas antes eu quero saber de vocês em relação a Vivi. O que vocês acham aí, Carioca e Strácia, dela, da fruta da patinha? Sobre a Vivi, primeiro sobre a fruta, né? Porque a gente sabe que quando o usuário morre, ela reaparece próxima, certo? E o Kuma tá aí nas últimas, se já não morreu de fato, né? Então, já não deveria ter aparecido essa fruta? Como é que funciona? É mais um dos mistérios da Akuma no Mi que é incerto. Mas, como a fruta, vamos supor que ela aparecesse ali no barco dos gigantes, em alguma fruta ali próxima. Como essa fruta chegaria até a Vivi? Teria que ter esse reencontro. Então, e eu não sei se está se encaminhando para isso. Essa fruta vai ficar guardada por tanto tempo. Eu não consigo imaginar ainda, tipo, qual caminho essa fruta vai ter até chegar nela. Eu acho que também tem um segundo ponto que a gente acredita que o Luffy vai conseguir vencer tudo isso, né? Ele conseguindo vencer, não tem a necessidade de ter uma pessoa nova para redistribuir os poneglyphs, entendeu? Não sei se a Vivi cumpriria essa função exatamente. Essa fruta poderia ir para uma outra pessoa, até mesmo ela não ser mais utilizada na obra, porque não vejo a necessidade exata que ela tem nesse momento, tá? Eu acho que a fruta em si, estando com a Vivi, nem é pra isso. Eu acho que isso de espalhar os poneglyphs é uma prova de que a Lili Nefertari, né, alguém que vem dessa linhagem até a Vivi, teve essa fruta e aí se ficaria com ela, mas para outros motivos. A Vivi, igual o Kuma, por exemplo, ela é uma líder, né, uma rainha ali que toma as dores do seu povo. Ela não toma diretamente igual o Kuma tomava, mas ela sente muito tudo que a população dela tá sentindo. E ela estava disposta a morrer para salvar o povo, né? No momento que o Luffy dá o soco nela lá e fala para ela arriscar todo mundo. Então eu acho que a fruta chegar nela pode ser basicamente o que aconteceu com a Mera Mera no Mi, né? Apareceu ali com o Doflamingo, o Luffy foi atrás, conseguiu. Essa fruta, por ser do Kuma, acredito que vai ter uma relação mais emocional com a Bonnie. Só que ela não pode comer, acredito eu, porque esse poder dela já deve fazer às vezes de uma fruta. Então acho que ela não poderia ter um outro poder. E aí eu acho que ela vai guardar com ela e, sei lá, chegaria um momento que ela daria pra Vivi. Mas eu não sei qual seria a função realmente da Vivi com essa Akuma no Mi. Seria algo mais simbólico na minha opinião. Vou largar a teoria. Manda. Se a Vivi ela é tão importante assim nessa linhagem de família e ela pode estar atrelada com a Patinha, o que a Patinha faz, né? Ela manda tudo para todo lugar, né? Ela teleporta as pessoas, tira a dor, que é um poder muito relevante, assim, separar na mensagem que essa fruta tem. Então, talvez ela poderia mover a geologia do mundo, tipo, de alguma forma abaixar o nível da água, mexendo em alguma coisa geológica ali. Exato, porque o Oda, ele é foda, né? Tipo, ele vai colocando umas teorias e aí quando a gente chega nelas já tem um monte de outra pra gente pensar. Então, tipo, realmente, o que a Vivi vai fazer com essa fruta? Pode ser isso que o Carioca falou, porque realmente também faz sentido e é um poder muito apelão também. Mas é uma coisa pra gente observar aí, porque eu realmente acho que as situações vão se repetir. Tem a teoria lá de que o Luffy, ele é o Joy Boy de 800 anos que viajou no tempo, mas eu não gosto, tá? Eu não gosto, então nem vou, tipo, falar muito aqui disso. Mas o que eu quero saber agora é disso. Vocês acham que a tal da vontade herdada, né? Tipo, o sonho dos homens, a vontade herdada e o fluxo do tempo, né? Que são os três pilares aí de One Piece. Vocês acham possível que o bando do Joy Boy seja uma exata réplica do que a gente tá vendo com o Luffy agora? Então, tipo, o Joy Boy é o Luffy com certeza. Os Gorosei, quando o Luffy desperta, eles falam: essa fruta não é despertada há 800 anos. Então, o Joy Boy despertou a fruta do Nika e o Luffy acabou de despertar de novo. 800 anos. Isso aí, pra mim, já tá confirmado, né? O Luffy, ele é a outra pessoa que despertou. Então, ele meio que, quando você desperta uma Zou mitológica, eu acredito que você reencarna um mito, né? Não é uma reencarnação de fato, mas você fica a imagem e semelhança de tal mito. Então, acho que o Luffy, ao despertar a fruta de Nika, ele se torna ali Nika, quando ele tá nessa forma.
Até por isso que estão chamando ele de Nick e tudo mais. E a outra pessoa que havia conseguido fazer isso foi Joy Boy. Os Gorosei falam, essa fruta não desperta 800 anos. Aí a gente tem um antepassado do Zoro, que é o Ryuma, né, o deus da espada. A gente não sabe o tempo dele. A gente não sabe há quantos anos atrás ele viveu ali. Né? Aí a gente tem também Zunisha aparecendo aí do nada, alguém que a gente também não sabe muito sobre, que poderia ser um Chopper da vida. A gente tem esse Emmet robozão aí que poderia ser um Frank da vida, e vai traçando esses paralelos. Pra mim, Insama tem uma relação com a Nico Robin, né? Elas têm alguns paralelos aí daquela parada de dois lados da mesma moeda. Eu não acho que Insama seria também da tripulação do Joy Boy, isso aí já falaram que não, eram inimigos ali de fato. Mas eu ainda acho que vai aparecer alguém do Sanji, alguém da Nami, alguém do Sop, pra cumprir tudo isso aí pra gente falar, caralho, tipo, não vivos, né? Vivos já, beleza. A Lily, por exemplo, é a Vivi, basicamente, né? Então, cada um no seu aí. Vocês acham que isso é possível também? Eu acho que com o Oda tudo é possível, né? Eu não acho que é um paralelo, na minha opinião, não é o paralelo mais correto, porque por mais que o Joy Boy tenha sido o primeiro pirata, muitas das vezes que a gente vê falando dele, né, dos incidentes que envolveram ele senta sozinho. Ele não tem uma tripulação tão bem definida, assim. Ele teve pessoas importantes que ajudaram ele. Voltando a falar aí um pouco sobre o que o Luffy, e amarrando aí uma coisa importante, eu concordo com o que você falou. Eu acho que, assim, não é toda a Zoa mística que isso acontece, mas o modelo Nika acontece. Essa parte de meio reencarnar um pouco um dentro do outro, até porque a gente tem muito essa referência com a batida do coração do Luffy. A batida do coração do Luffy, o Zunisha fala que é o Joy Boy, os Goroseis falam do Joy Boy, a música que o Kuma contava pra Vivi sempre era a batida do coração do Nika. O próprio Emmet agora, né? O Emmet agora também mostrou isso. E tudo isso, ele fica amarrado e meio que parece que... Por que eu não acho exatamente que é a tripulação? Porque, por exemplo, para funcionar, o Emmet meio que precisa ouvir a batida do coração. O Zunisha deu uma acordada quando ele ouviu a batida do coração do Luffy. Então o Joy Boy, parecia que ele era mais como, não como um capitão, mas como um mecanismo de funcionamento dessas coisas, sabe? Eu não sei se exatamente ele tinha uma tripulação em si, na verdade, meio que ferramentas ou parceiros, que não necessariamente eram a tripulação dele, mas pessoas que ele impactou ao longo do caminho, talvez. Eu fico pensando, tipo, se o Joy Boy, ele nasceu Joy Boy ou ele se tornou Joy Boy. Que, por exemplo, se ele conseguiu a fruta no meio do caminho e conseguiu despertar ela, tem que ter tido uma história muito foda dele, parecida com a do Luffy, pra conseguir despertar, né? Fazer coisas minimamente ali, viver aventuras ali pra conseguir despertar a fruta dele. Então eu acredito que ele teve um bando, ele se aventurou. Não sei se necessariamente são esses mesmos que estão sendo mostrados, que ficam lembrando dele. Por exemplo, o robô que despertou com ele, concordo com o Strass, não acho que ele era um Frank, né? Mas, talvez, ali no passado, com muito mais tecnologia, eles fizeram parte daquela história e algo, assim, a gente já sabe que algo muito sério aconteceu e talvez eles tenham sido punidos. Tem a teoria de que o Luffy, quando ele era criança, ele tinha uma personalidade um pouco mais bravo e depois que ele comeu a fruta, ele começou a se tornar uma pessoa mais irreverente, né? Porque a fruta tem a vontade dela, ela procurou. Então, talvez ela tenha encontrado no Luffy o hospedeiro. Não gosto muito de acreditar sei lá, no negócio pré-escrito, tipo, o escolhido, mas eu acredito que talvez a fruta faça um pouco da personalidade da pessoa, tá? Então, talvez o Joy Boy tenha se tornado no caminho Joy Boy. Exato. Isso aí que o Carioca falou agora, se você for ler lá no começo, não sei se é o capítulo 1 mesmo, mas é o capítulo logo depois que o Luffy come a fruta. Ele chega e fala, depois que eu comi a fruta eu estou mais feliz, né? A gente não tem muito da personalidade do Luffy antes disso, mas ele reclamava muito com o Shanks ali, era toda hora enchendo o saco, né? Então ele era mais ranzinhos ali, uma criancinha daquelas pentelhas mesmo. E aí, o que ele fala depois de comer a fruta depois que eu comi, eu fiquei mais feliz. Ele fala para um dos vendedores, dos comerciantes ali, da ilha dele, quando ele era bem criancinha ainda mesmo. Então, isso também é muito possível. Agora, em termos dele ser escolhido, o que é foda
É que se você olha o Roger, tem uma cena que o Roger aparece com o chapéu de palha, você fala, pô, é o Luffy de bigode, mano. Tipo, é a mesma cara, tá ligado? Então eu acho que o Joy Boy vai ser igual também, tá ligado? E aí que fica foda, né? O Luffy e o Roger eles não são parentes. O Roger não é pai do Luffy, né? Mas você vê o Roger com o chapéu de palha e você fala, caralho. Esses dias eu vi uma imagem aqui do Roger, tava fazendo um post ali dele e vi uma imagem e aproximei um pouco. Se você tira o bigode e o chapéu que ele tá usando ali, é o Luffy, de novo, tá ligado? Ah, mas eles não são parentes em tese, né? Porque os dois são Di. Exato. Eles são Di. A gente vai chegar nos D daqui a pouco também. Eles vão ter um certo nível de parentesco aí, né? Ah, não sei. Não sei ainda por conta do que é os D mesmo. Mas eu acho muito que vai ser tipo isso, sabe? Não sei se esses caras, vai ser toda a tripulação, mas eu tô vendo um paralelo muito certo. O Ryuma, a gente já viu a história do Ryuma em outros arcos separados, ele parece que ele foi ele foi o maior espadachim do mundo, mas a vida dele parece ter mais conexão com a do Mihawk, que é um cara que anda sozinho e faz as coisas dele, né? Não vejo ainda ele entrando pra ser uma parte desses parceiros do Joy Boy. Mas da Lily e do Joy Boy com o Luffy e a Vivi, eu vejo muito paralelo. Esse episódio aqui, gente, nem é do capítulo, tá? Esse aqui são um dos maiores segredos que a gente tá vendo. E aí o capítulo a gente começa nos próximos ali, porque realmente é bom pra gente já esclarecer tudo, pra vocês já conhecerem um pouquinho mais de como eu, o Carioca e o Strass a gente pensa, né? Pros próximos episódios. Agora, em termos desses segredos, o Vegapunk começou as revelações dele. Então o mundo vai afundar, né? Já aumentou 1 metro do nível da água. A guerra que começou lá em 800 anos ainda continua. As armas ancestrais e ele acaba a mensagem falando dos D. Ele fala dos D, a transmissão é interrompida e depois ele volta e fala um pouco da vontade, né? Algo que pode ser chamado de vontade. Agora vamos entrar então nesse campo dos D, Strácia e Carioca. O que vocês acham que é o clã dos D, a vontade dos D? E o que é essa letra que conecta diversos personagens que não tem nada a ver um com o outro? O Barba Negra, o Luffy, o Garp, tipo, é um da marinha, um é vilão, o outro é o, entre aspas, herói ali. Eu quero saber o que vocês acham dos D aí. Eu vejo nos D um atrelamento muito, pelo menos potencialmente falando, de estar atrelado com o enredo principal. Por exemplo, eu tava pensando muito no LoL, que ele é um D, mas ele acabou de tomar uma sabugada aí do Barba Negra e nem sabe como é que ele tá, ele não apareceu mais. Mas o poder dele, potencialmente, é muito relevante para a obra. E eu acho que todos os D, eles têm esse potencial de mexer no curso que a história tá tomando. Se você parar pra pensar no Dragon, ele é o homem mais procurado do mundo, ele é super relevante. No Luffy, o cara acabou de virar um Yonkou e tá procurando One Piece. Aí você pensa no Garp, o que ele tem? Pô, o cara, ele deixou de se tornar o cargo mais alto da marinha porque ele não acreditava. Então, até nisso, eles têm uma relevância, eles têm tem princípios muito fortes, né? Até o Teach, o Barba Negra, ele tem cara, é o cara mais misterioso que tem na obra e não sabe pra onde ele tá indo, né? O que ele quer fazer. O cara é um mistério, ninguém sabe o que ele é de fato, né? Se ele é uma raça nova, se ele tem um poder tipo dos Gorosei, um negócio maluco, mas também eu acredito que os D tem essa coisa de que eles vão mexer muito ainda na história. É difícil prever exatamente o que liga a todos eles, porque quando a gente pensa em cada um, eles são muito diferentes, mas... Cara, eu acho que é isso, assim. Eu concordo muito com o Carioca nesse sentido. Eu acho que a vontade dos D tem muito a ver com essa coisa de que eles são de uma linhagem, vamos dizer assim, de luta, de batalha por coisas maiores. Então, todos eles têm essa característica neles. Eles não aceitam a imposição que eles não são a favor. Então, o Garp, ele sempre brigou muito dentro da marinha a ponto de se alinhar ao próprio Roger para defender contra a própria marinha, coisas que às vezes ele não concordava. Então ele abriu mão daquilo que ele acreditava, não daquilo que ele acreditava, daquilo que ele defendia pelo aquilo que ele acreditava, né? O Luffy mesmo, ele é o maior porra louca da obra, tá nem aí pra nada, ele quer resolver, achar One Piece e resolver os BO dele. O Teach mesmo, ele é eles são
disruptivos, vamos dizer assim, talvez D de disrupção, brincadeira essa parte. Eles são disruptivos. Então o Teach mesmo, o Teach matou para conseguir a fruta, ele tá nem aí, ele tem a ilha dele, ele conquista tudo que ele quer. Todos os personagens D que a gente foi apresentado até agora, mesmo o LoL, o LoL, ele podia ter ficado na sombra do Flamengo lá a vida inteira. Ele não queria ficar lá, não. Ele queria sair fora. Então, tudo isso foi acontecendo e essas coisas foram se ligando, esses caras eles não suportam ficarem presos, tem alguma coisa a ver. Aí, Marcola, eu não quero soltar a sua teoria antes da hora, mas eu acho que a sua teoria tem muito a ver, porque aí vem que D vem de Dreamers, que liga com a que a gente estava falando da Bonnie, porque Dreamers é um D, uma palavra em inglês, né? E o Oda usa bastante inglês aí na obra também, para algumas coisas. Os Gorosei são um exemplo, vários nomes deles tem essa Marigeois lá, tem tudo um pouco de inglês na obra. E acho que o Dreamers podia ser também um pouco de inglês. Então eles vão trazer esses sonhos, são sonhadores. São eles que estão batalhando contra tudo aquilo que foi imposto para eles, porque eles não concordam com aquilo que foi imposto. Até agora eu não lembro de nenhum personagem D que a gente foi apresentado que era paz e amor. Todos eles foram grandes lutadores, ou são grandes lutadores, ou foram peças importantes na chave da história, porque eles são para movimentar a história. Eles são as pessoas que fazem as grandes movimentações baseados sempre no que eles acreditam, e não no que eles seguem. Então, às vezes, um pirata, ele pode ser de um bando, mas ele agir de uma outra forma, porque ele acredita. O maior desses é o Luffy. O Luffy ele sempre agiu como um herói, mas ele sempre falou, não, peraí, eu sou um pirata. No final, eu tô indo embora, eu quero ir para outro lugar. Então, é isso que vem do D. O D me traz essa referência, assim. Seguindo isso que o Strácia falou, que é uma coisa também que eu falo há muito tempo de ser de Dreamer mesmo, o Oda usa inglês, por exemplo, na ilha final, né, que o Roger chamou de Laugh Tale, a ilha da risada, o Joy Boy, o garoto alegre. Então, tipo, ele usa sempre esses termos. Então, é possível que o D signifique Dreamer realmente em inglês. E qual que é a situação? Os D, pra mim, a coisa mais nítida que a gente tem nos D é de oposição ao governo mundial. Quando você olha os dois D que eram da Marinha, o Jaguar de Sol e o Garp, eles também se opõem ao governo mundial, pelo menos aos Gorosei em Samar. O Garp, como o Carioca falou, sempre recusou a promoção, porque se ele vira um almirante, ele teria que obedecer aos dragões celestiais, uma coisa que ele nunca quis fazer. E o Sol também, eu acho que ele era um almirante mesmo, né? Então ele chegou a esse cargo de almirante, só que no momento ápice de Ohara, ele trai a marinha para salvar a Robin, né? Ali um pouco antes, ele já tinha traído a marinha um pouco antes, ele chega ali e ele salva a Robin. Então são os dois marinheiros D que a gente tem, eles meio que eles não obedecem à vontade ali, às ordens dos Gorosei e dos Tenryubitos, né? Então basicamente isso. E pra mim, o que é o D de fato de ser Dreamer, né? Insama falou que os D foram aqueles que se opuseram naquele dia. Então no dia que o governo mundial foi formado, que as 20 famílias derrotaram o reino ancestral lá e formaram o governo mundial, os D foram nomeados, né? Então, tipo, surgiu o nome D. E aí, beleza, isso daí é o que a gente tem. E Insama fala, os D de hoje nem sabem o que significa o nome deles. Só que eles continuam indo, né? Eles continuam ali. Toda vez que Insama olha e vê um D surgindo, deve gelar a espinha num nível, assim, bizarro, né? Então, o que eu acredito... E o Oda, tem uma coisa que o Oda sempre faz, que é de... Ele pega os arcos lá de antes do time skip, e ele meio que repete algumas situações. Alabasta e o Dressrosa são bem parecidos em diversas coisas, né? Diversos pontos, e tem vários arcos assim também. E eu acredito que a relação dos D seja algo parecido, dadas suas devidas proporções enormes, né, de diferença, com o que o Luffy fez, os Chapéu de Palha fizeram em Alabasta com a Vivi. Eles se marcam com o X. No começo era só para se proteger do poder do Bon Clay, que pode também ser outra pessoa que entra no bando depois, né? Esse é outro assunto. Mas depois disso, quando acaba o arco, o X é um sinal de que eles são companheiros, né? O Luffy, eles mostram a cena mais emocionante do arco ali. Eles mostram a Vivi, olha o dela também. Então você tem o X, você é um de nós,
Beleza. Eu acredito que, no século perdido, houve essa mesma situação. Você tem o D, você é um de nós. E esse D vai continuar. O X não vai continuar, o X acabou. Beleza, foi aquela situação ali. Até hoje, como a gente estava falando lá, o Strácia falou no começo, a Vivi, ela é um membro dos Chapéu de Palha aí, desde aquele momento, né? Os D, eles foram passando. Você é um de nós? A gente vai te marcar com esse D aqui. Porque a gente vai sonhar que esses caras aí vão ser derrotados um dia. Se não vai ser agora, vai ser na próxima geração. Então por isso que eles também são chamados de inimigos naturais dos deuses. Os deuses desse mundo são esses demônios aí que a gente vê, que são os Tenryubitos, né? Que escravizam, que fazem um monte de atrocidade. Então os inimigos naturais destes deuses são os D. Isso aí o Corazon fala pro LoL e todas essas informações que a gente tem. Então eu acredito que é basicamente isso. A vontade herdada vai fazer com que os D acabem com isso algum dia, né? Se não for agora, vai continuar. E o segredo dos D segue, porque Insama sempre vai saber, sempre vai ver, sempre vai tentar evitar. Só que essas coisas vão acontecendo. O Roger chegou lá e falou, putz, cheguei cedo demais. Só que ele tomou as decisões dele também para garantir que outras pessoas chegassem. O último ato do Roger é iniciar a Grande Era Pirata. Então, ele jogou o maior número de gente no mar possível ali, para garantir que no meio dessa galera tivesse a pessoa certa. Então, pra mim, é muito isso. Marcaram o D, e aí entra naquilo que o Ace fala pro Sabo também quando eles eram criancinhas. Você também pode ser um D. Qualquer pessoa que se opõe ao governo mundial diretamente nesse ponto pode ser considerado uma D também, só que nós temos essas famílias já marcadas, né? Então tem os Nefertari, tem os Monkey, tem os Gol, né? A gente tem também a mãe do Ace era uma D, Portgas de Eruge, né? E outra coisa comum também é que eles riem no último momento ali. Ela, por exemplo, a mãe do Ace, todas as cenas que a gente tem, ela não tá rindo. Ela só ri quando ela consegue parir ele, ela vê que ela conseguiu segurar mais tempo do que deveria e que ela cumpriu o dever dela. O Ace, ele tava em choque quando ele morre, só que no momento final ele vê que ele conseguiu proteger o Luffy ali e ele sorri, né, e morre. O Garp eu acredito que morreu, mas ele tava rindo também, né, então eu acho que são esses os traços aí, e o fato deles sorrirem no último momento é de que eu sei que eu cumpri a minha missão nisso aqui, agora eu entendo, né? O Cobra, por exemplo, deve ter morrido sorrindo e ele passou a mensagem pra frente. Ele viu que o Sabo saiu com essa mensagem e que essa mensagem vai chegar na Vivi. Então ele conseguiu mostrar em Sama, revelar em Sama e essa mensagem saiu dali, né? Então ele também pode ter morrido com esse sorriso. Então eu acredito muito nesse grande arco dos D, de serem os sonhadores, os que ousaram sonhar que os opressores do governo mundial serão derrotados um dia, e eles marcam os seus descendentes com esse D, pra que Insama sempre lembre, ó, a vontade herdada continua aí. Os D estão aí, você não conseguiu derrotar eles ainda. A gente ainda não foi derrotado, tá bom? Enquanto houver um D, vai ter esperança. Também que o Oda fez aí foi ter usado, né, a ferramenta de mostrar, ele mostrou praticamente todas as pessoas que apareceram em arcos passados. Mostrou muita gente pra mostrar assim, ó, olha, a mensagem do Vegapunk chegou pra todo mundo. Tudo que ele falou, todo mundo ouviu, não tem como não ter ouvido. Pô, foi lá da ilha do Chopper, que a gente já não via mais, ó. Don Krieg, Don Krieg, passou os caras da... que é a Mr. Friday lá, Mr. Saturday. Meu, mostrou uma galera que não aparecia há muito tempo. 10 anos, 20 anos de série, não passava mais. Então eu achei esse recurso muito legal que ele usou, né? O que fica pensando só, assim, dá até uma pena, porque a gente vai entrar agora em Elbaf, que é tipo um sonho, que é anos e anos pra chegar em Elbaf. Só que o que vai acontecer no mundo, enquanto eles estiverem em Elbaf, a gente só vai saber daqui a... acabar. Entendeu? Tipo, quando acabar Elbaf, a gente vai saber o que aconteceu com o mundo depois da mensagem do Vegapunk. Eu acho que em termos desses grandes segredos aí, a gente conseguiu cobrir bem, né? Esse primeiro episódio desse podcast foi mais direcionado pra isso mesmo, porque os próximos a gente vai falando capítulo por capítulo. Na minha cabeça já foram falados todos os grandes segredos que a gente tinha que falar. Strácia e Carioca, vocês têm mais algum que vocês acham que faltou? Mais alguma coisa pra falar em relação a este momento do mangá de One Piece? Uma coisa que eu pensei aqui, eu acho que é relevante, é que o Wano era um país fechado para o mundo inteiro. E ele é uma ilha que fica muito alta, né? E se acontecer eventos que façam o mar subir mais ainda, que com certeza vai acontecer, vamos dizer que o Wano vai ter que abrir suas portas para receber todo mundo. Provavelmente todo mundo vai querer ir para lá se proteger. Então eu acho que isso pode acontecer. E tendo nas mãos lá do... esqueci o nome dele.
do Momonosuke, vai ser bem legal. Assim, isso vai ser uma consequência depois de Elbaf. Uhum. Eu acho que eles vão voltar para o ano o quanto antes, porque tem muita coisa para acontecer lá ainda, cara. O Chopper tem que curar aquelas Smile, por exemplo. Na verdade, o que eu queria trazer pra gente, eu fiz falando já do último capítulo mesmo, né? 1119, né? Que saiu ontem. A gente é apresentado a um nome, que chama Emmet. É o nome do capítulo. Exato. Eu fiquei com isso na cabeça e fiquei pensando o que pode ser. Eu pesquisei, fui pesquisar na internet o que pode ser Emmet. Manda. Eu cheguei numa resposta aqui. Eu quero ler para vocês o termo que eu achei bem bacana essa daqui. O termo Emmet é uma palavra hebraica que significa verdade, firmeza ou fidelidade. Ela simboliza estabilidade, confiabilidade e confiança, sendo frequentemente usada para transmitir a ideia de ser algo verdadeiro e confiável. Esse conceito reforça a crença de que a verdade permeia todos os aspectos da existência e é fundamental para entender e viver de acordo com os princípios divinos. Ou seja, basicamente, ela é uma palavra que significa a verdade. E no final desse capítulo, eu até anotei aqui, o robô grita, né? Quando for a hora, conheça Emmet. Conheça a verdade. Caralho, Então, arrepiei. Puta merda. achei muito foda. Se for isso mesmo, eu achei muito foda. Achei essa resposta. Achei uns outros significados também, mas achei que não encaixavam tão legal quanto esse. Então achei muito bacana, achei muito legal. E se for isso mesmo, mais uma vez Oda explodindo nossas cabeças aí, acho sensacional. O Guerreiro da Verdade, esse robô. Nossa, mas que foda, mano. Isso aí é realmente sensacional. Então, gente, acho que assim, né? Dá pra encerrar com essa bomba, porque realmente o Oda, cada semana que passa, ele vai surpreendendo mais. Como eu disse a vocês, todos que estão ouvindo aí, a cada semana eu vou abrir agora a caixinha de perguntas, aí vocês perguntam referente ao mangá. Não precisa ser do capítulo específico do mangá, mas do atual momento, né? Então, por exemplo, quando o Shanks aparecer, a gente volta mais nos assuntos do Shanks com o Kid. Quando aparecer o LOL, o Barba Negra, a gente volta um pouco em alguns outros segredos que não deu pra gente cobrir aqui, porque aqui foi especificamente mais focado neste momento de Egghead. Tá bom? Então, conforme os capítulos vão explorando outros pontos do mundo de One Piece, a gente também vai voltando em outros desses mistérios. Eu queria agradecer o Carioca e o Straça, que estavam meio nervosos pela primeira vez, mas deu tudo super certo, né? Então, espero que vocês continuem voltando. E assim, gente, eu converso com os dois sobre muitos animes, sobre muitos mangás aí. Talvez a gente faça até mais coisa no futuro. E eu queria agradecer de novo. Obrigado, Straça, obrigado, Carioca, e até semana que vem, gente. Valeu por ter chamado. Obrigado, Marcola. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Abraço. Abraço.